seja toda honra, toda glória, todo louvor. Tu és santo e digno de toda a nossa adoração, de toda a nossa exaltação. Afinal, só estamos aqui por causa do Senhor. Muito obrigada por tua presença. Espírito Santo, tens liberdade em nosso meio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque podemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, por tua presença essa noite. Nós te agradecemos, Pai. Te consagramos essa noite, e essa noite é tua. Muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Eita, louvor poderoso. Glória a Deus. Vocês estão vendo minha camisa? Eu não ia vir com essa roupa, mas o Espírito Santo que escolheu. Glória a Deus. Então eu obedeci. Estava orando sobre esse culto e eu me via ministrando com essa camisa. Então, vamos entender depois o mistério. Amém? A palavra que o Senhor me entregou para falarmos essa noite foi sobre o de repente de Deus. E quando essa palavra me veio sobre o de repente de Deus, o que me veio, na verdade, foi assim. Para que o de repente de Deus aconteça, precisa de uma parte nossa colaborar com o que Deus vai fazer. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Eu anotei uma frase que diz assim: o de repente de Deus acontece a partir de pequenas atitudes que nós tomamos diariamente. Pois para Deus nos colocar no muito, precisa haver fidelidade no pouco. A palavra de Deus vai dizer assim: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. E nós muitas vezes achamos que o de repente de Deus não depende também da nossa parte, para podermos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Eu gosto muito de ouvir testemunho. E eu posso passar horas ouvindo testemunho porque vai edificando minha fé. Não sei você, mas eu gosto de ouvir sobre evangelistas, sobre pessoas que fizeram muito, né, através do Senhor. E eu tenho um testemunho pessoal que eu posso dizer a você. Que para o de repente Deus acontecer na minha vida, eu precisei tomar passos para que aquilo acontecesse. E eu vou te explicar. Na pandemia, em 2020, eu acho que eu fiz o Rema 2020, 2021, se eu não me engano. E meu desejo do coração era fazer o Rema. Só que meu trabalho não possibilitava. E o Senhor, eu orei muito, porque eu tinha um desejo muito forte no meu coração para fazer. Eu sabia que eu iria fazer, só que eu não sabia quando. E eu estava em um trabalho, e aí fechou, então eu fiquei trabalhando meio turno, e eu continuei perseverando em oração para que eu conseguisse fazer o Rema. Vou resumir bem resumido. E apareceu uma oportunidade de um emprego, o que eu estava era fixo, estava tudo certo. Só que apareceu uma oportunidade de emprego para que eu ficasse tirando... a mulher que trabalhava lá era gestante, estava gestante, e não podia trabalhar por causa da pandemia. Então eu fiquei para ficar no lugar dela e também depois tirar a licença maternidade dela. E mãe disse: mas Maíra, tu vai sair do que está certo? Eu disse: mãe, eu vou, porque vai dar certo fazer o Rema se eu ficar nesse horário. E fui crendo. E eu era recepcionista e ficava varrendo, fazia tudo, né? E quando eu estava varrendo, o Senhor falou comigo: Maíra, seja fiel no pouco, que sobre muito eu lhe colocarei. Disse amém. E aí eu mudei tudo que tinha na clínica, fiz faxina, mudei as fichas, fiz tudo que a menina estava há 18 anos não tinha feito. Entreguei tudo que eu tinha e que não tinha. E me esforcei. Queridos, eu entrei como recepcionista. Eu saí de lá porque eu entrei no concurso, mas eu saí de lá sendo gerente, ganhando 5 vezes mais de quando eu entrei. Por quê? O de repente de Deus teve que acontecer partindo de uma preparação que eu precisaria fazer em um passo de atitude que eu teria que ter. A menina que estava lá saiu. E eu fiquei integral e eu conseguia vir fazer o Rema. Eu concluí o Rema. Para a honra e glória do Senhor. Mas porque eu obedeci uma palavra. Não basta o Senhor apenas nos dar uma palavra. Nós precisamos corresponder a essa palavra para que o de repente de Deus possa chegar. E o de repente de Deus não vai ser num dia extraordinário. Deus vai dizer assim: olha, te prepara, bota uma roupa bonita que vai chegar. É de repente. É do nada. É no ordinário. É dentro de casa, alguém te liga.
É quando você está... No meu caso, quando eu fui passar no concurso, eu estava dentro de casa, mexendo no celular, e apareceu minha convocação, à noite, eu não estava fazendo nada. E todo mundo ouviu meu áudio do grupo, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus, eu não sei o que eu faço, ai, meu Deus. Sai correndo no meio da casa, correndo, gritando e agradecendo ao Senhor, o de repente. Mas para que o de repente chegasse, eu tive que passar a noite sem dormir, eu tive que estudar, eu tive que me esmerar. Eu só tive 2 meses e um pouquinho para estudar para esse concurso. Nunca achei que eu era capaz. Mas para que o de repente Deus chegasse, eu tive que me esforçar. Porque Deus coopera quando nós cooperamos com Ele. Se tudo já está pronto, eu preciso corresponder àquilo que já está pronto para que aconteça. Amém? Todas as vezes que eu vou pregar, eu acho que o povo já sabe, eu vou falar de Davi. Porque Davi estava cuidando da ovelha do seu pai, no ordinário, matando urso, matando leão, sem ninguém estar vendo. Porque Deus não precisa de plateia. O que nós fazemos no secreto, fechando a porta do nosso quarto, o que nós fazemos no dia a dia, no ordinário, é o que Deus precisa para que o extraordinário se faça em nossas vidas. A gente não precisa mostrar para ninguém. Ninguém precisa ver. Porque quem sonda o coração é o Senhor. E basta Ele para nos promover. Não precisa que ninguém nos promova. Ele vai usar pessoas. Mas Ele sabe até onde nós podemos chegar. E Ele precisa contar comigo e com você, e com o nosso coração, e com o nosso serviço e nossa fidelidade. Porque o reino de Deus não é mérito. Não é mérito. Mas é fidelidade. Mas é honra. É respeitar princípio. Quando nós respeitamos princípios, a bênção do Senhor estabelece sobre a nossa vida. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E quando ele vai entregar a marmita para seus irmãos, ele já sendo ungido como rei, mas ainda não estando em exercício, ele poderia muito bem ter dito, rapaz, agora que eu fui ungido por Samuel, eu vou estar lá entregando marmita a meus irmãos, eles que passem fome, eles que escolheram estar na guerra. Mas a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E ele vai entregar a marmita. E no ordinário, fazendo um serviço, o Senhor encontra Davi. E a vida de Davi, a partir dali, nunca mais foi a mesma. Ele mata Golias com uma pedrada, com tudo aquilo que Deus já tinha abastecido ele. E ele, pensa comigo, queridos. Ele está lá e ele diz assim, vai ganhar o quê se eu conseguir resolver esse problema? E aí disseram assim, olha, se você conseguir isso, você vai se casar com a filha do rei. Pensa comigo. Davi já tinha sido ungido como rei. Acho que ele deve ter pensado, rapaz, está mais perto da promessa. Se eu mato esse homem, me caso com a filha do rei, está muito mais fácil cumprir essa promessa. Está mais rapidinho do que eu pensei. Vou matar esse Golias, porque eu não vou em meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E ficou muito mais fácil para Davi viver o chamado que Deus tinha para a vida dele. Porque ele entendeu e ele agarrou as oportunidades que apareciam para ele. O de repente aconteceu depois que ele fez alguma coisa. Amém, queridos? O de repente acontece, a gente vai ver um monte de passagem aqui na Bíblia, quando pessoas estavam dispostas a fazer alguma coisa, para que alguma coisa da parte do Senhor acontecesse. Rebeca estava no poço, pegando água. E Abraão manda um servo ir atrás da mulher que iria se casar com o seu filho, Isaque. Aparece um homem pedindo água a Rebeca, com mais 10 camelos. Querido, já é ruim pegar para você. Mas pegar água para 10 camelos e mais um servo é para matar o homem. Mas ela fez o quê? Abasteceu aqueles camelos e fez o que tinha que ser feito. E de repente, do nada, ela não teve sacrifício nenhum, se torna a mulher de Isaque, da descendência de Abraão, desfrutando de todas as promessas que Deus havia liberado a partir de Abraão. Mas ela teve que fazer alguma coisa. Ela foi botar água para os camelos a se alimentar, para se abastecerem. Foi dar água a um servo, que muitas vezes talvez a gente nem consideraria. Dizia, homem, ele que vai e pega, né? Um homem tem força. Eu vou estar abastecendo camelo de ninguém? Mas o de repente, quando nós estamos fazendo a serviço do reino de Deus, queridos, nada volta vazio. Sempre haverá recompensa.
Nós não estamos depositando tesouros aqui na terra, que a traça e o ouro corrói. Nós estamos depositando em um reino que é eterno, que se multiplica ainda que a gente não veja, e que nós iremos desfrutar para a vida eterna. Rebeca só deu água a 10 camelos e a um servo, e se casou, e estava na descendência, era estéril, e deixou de ser estéril por causa da bênção que estava sobre a vida de Abraão. Outra mulher que estava no poço, e Jesus aparece para essa mulher. Essa mulher já estava pegando água, aí Jesus aparece e pede água também. O povo para ter sede, né? E ela diz assim, rapaz, ela estava fazendo o quê? Pegando água para ela, mas decidiu obedecer à voz do Senhor, que ela não sabia ainda que era o Senhor, e também abastece ele com água. E por causa disso, foi salva ela. Ela bebeu da água que ela jamais teria bebido se ela não tivesse se submetido ao processo. E ela viveu a vida eterna, porque ela foi salva. Porque ela teve um passo, e de repente ela se encontrou com Jesus de Nazaré. O Deus onipotente, onipresente e onisciente, que estava lá se encontrando com uma mulher que nada valia para a sociedade, mas para o Senhor ela valia. E foi por isso que ele parou para estar ali com ela. O de repente não vai acontecer de forma extraordinária, mas no ordinário, quando nós estamos obedecendo ao que o Senhor tem para nós. Muitas vezes é lavando um prato, é servindo nossa casa, é servindo os nossos, é servindo na igreja. É isso, é a partir disso que de repente acontece. E eu anotei aqui que muitas vezes o de repente vai vir por meio de associações. Você sabe que se você tiver com pessoas que não têm a mesma visão, que não compartilham a mesma fé que você, nós temos a tendência de muitas vezes influenciar do que ser influenciado. Você sabia que associações podem fazer com que o nosso destino seja destravado ou travado? Se nós tivermos associações com pessoas que não estão alinhadas à visão e ao nosso propósito, nós podemos parar por causa de pessoas. E não é isso que Deus tem para nós. E nós vemos na palavra a vida de Elias e Eliseu. Uma amizade que destravou o propósito na vida de Eliseu. Elias era um profeta arrochado, conhecido e que fazia muitos prodígios, milagres e maravilhas. E ele estava passando, e enquanto ele passava em uma cidade, ele encontra com Eliseu. Olha para Eliseu e diz, Eliseu, bora comigo? Eliseu poderia ter dito, rapaz, eu estou aqui cuidando da junta de bois. Eu vou perder um dinheiro arretado se eu for com esse homem. Mas ele decidiu olhar para esse homem, entender que esse homem era um homem de Deus e que poderia coisas acontecerem na vida dele a partir de uma amizade. E ele diz assim, olha, Elias, eu posso ir lá só dar um abracinho na minha mãe e no meu pai? E Elias diz, Ele dá um abraço na mãe, no pai, mata os bichos tudo em que ele tinha, alimenta o povo e vai-se embora. Eliseu estava dizendo, rapaz, entre ter essas coisas que o mundo pode dar e viver o extraordinário de Deus na presença desse homem, desfrutar da unção que está sobre a vida dele, eu vou vender tudo, porque eu sei o que é mais valioso. E Eliseu vai viver servindo Elias. Você não vê nenhuma coisa extraordinária de Eliseu vivendo riquezas, desfrutando de muita glória, mas ele estava servindo um homem que foi chamado por Deus. E por causa que ele estava honrando a unção que estava sobre a vida dele, eu quero que você abra lá em 2 Reis, capítulo 2, no verso 8, por favor. 2 Reis 2, verso 8. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze-me de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Outras versões vão dizer assim, me dá porção dupla do teu espírito. Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Elias disse assim, olhe, se você continuar aqui do meu ladinho, prestando atenção, quando acontecer de eu ir embora, você vai prestar atenção e vai ser liberado sobre você.
E aí o verso 11, na minha versão, diz assim: de repente, foi no mesmo dia, viu, queridos? De repente, não estava nada planejado. Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e a rasgou ao meio. Vocês entenderam? Que foi de repente. Enquanto ele estava seguindo um homem, ele recebeu dupla honra, dupla porção do espírito profético que estava sobre Elias. Tudo que Eliseu fez foi duplamente na vida dele. Se eu não me engano, foram 7 milagres e prodígios que Elias fez. Eliseu fez 14. Porque ele estava associado a uma pessoa que tinha o que dar. A gente não se associa, queridos, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa... Não. A gente se associa a pessoas de Deus, que podem nos dar coisas espirituais. Porque o dinheiro é consequência. Porque se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. A palavra nos garante. Mas nós nos associamos a pessoas que têm conteúdo da palavra para nos entregar. Para que a gente possa lá ficar escutando e aprendendo. É para isso que existem associações. Por isso que nós precisamos nos associar a pessoas que têm a mesma visão que nós, para que a gente possa crescer. Porque Eliseu poderia ter dito: rapaz, eu vou cuidar dos meus bois, que eu ganho mais. Vou estar servindo esse homem, não vou ganhar nada. Vou deixar meu dinheiro todinho que eu investi para cuidar desse homem. Mas ele entendia o que estava sobre a vida de Elias. E por causa disso, ele desfrutou de dupla porção do espírito profético que estava sobre a vida de Elias. Associações mudam os nossos destinos. Quanto mais nos associarmos às pessoas certas, queridos, mais o de repente de Deus pode acontecer. O extraordinário de Deus pode acontecer no ordinário do nosso dia a dia. Filipe e o etíope. Lá em Atos 8, verso 26, vai falar de Filipe, que foi mandado por um anjo de Deus ir a uma estrada. E nesse meio do caminho ele encontra um homem que estava em um carro, uma carroça, sendo puxado por cavalos. E esse etíope estava lendo Isaías. E o Espírito manda Filipe se aproximar. Eu vou ler, não precisa abrir não. É Atos 8, verso 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Sabe o que aconteceu aqui? Esse etíope se converteu e no mesmo dia foi batizado nas águas por Filipe, em um dia ordinário. Nós podemos ser esse Filipe, queridos. Que no nosso dia a dia, podemos encontrar pessoas que não conhecem o Senhor e apresentar essas pessoas a Ele. E de repente, uma pessoa se converter e ganharmos um galardão por causa de uma pessoa que nós nos esforçamos para pregar a palavra. Não foi nada extraordinário. Ele foi mandado para ir para uma terra, ele foi para essa terra, encontrou esse homem, evangelizou, o homem se converteu. E de repente, a salvação veio naquela casa. Por causa da obediência. Porque a obediência faz com que o de repente de Deus aconteça. Talvez não na nossa vida. Talvez a vida de Filipe não mudou aqui. Mas a vida daquele homem mudou. Muitas vezes o de repente não vai ser para nós. Vai ser para os outros. Mas glória a Deus. Porque somos usados para isso também. Porque a gente às vezes quer só para a gente, né? Mas também tem para os outros. Porque fomos usados para isso também. Obediência potencializa nossos resultados. Queria que vocês abrissem comigo lá em Atos 1. Atos 1. Jesus, eu vou ler o versículo 4, tá certo? Aqui é Jesus falando com seus discípulos. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E ele diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo? Queridos, preste atenção. Vocês vão sair para pregar em outro canto, mas por enquanto a ordem é: fica aqui. Eram 120.
E ele disse, fiquem aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, o Espírito Santo venha sobre vocês e vocês estejam capacitados para fazer o que eu chamei vocês para fazer. E aí vocês vão abrir, por favor, no capítulo 2, no verso 1 de Atos. Atos 2, verso 1. Os 120 estavam reunidos, obedecendo a ordem de Jesus. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Qual era a ordem? Fiquem todos reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No verso 2 diz assim, de repente, veio um som do céu. Como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O de repente de Deus para acontecer aqui dependeu de uma obediência. Fiquem, esperem e vão orando aí. Porque vai descer o Espírito Santo. E quando eu disse assim, que a obediência potencializa nosso resultado, é porque assim, começou com 120. Mas depois da descida do Espírito Santo, que aconteceu de repente, a uma instrução que Deus deu, 3.000 pessoas foram acrescentadas nesse dia. A obediência potencializa os resultados. Era impossível humanamente 120 pessoas evangelizar 3.000, mas foi assim que aconteceu. Porque quando nós nos dispomos a obedecer a palavra do Senhor, queridos, e a confiar no que Ele está dizendo, nosso resultado vai ser potencializado através do Espírito Santo. E de repente, apareceu o Espírito Santo. E de repente, 3.000 pessoas foram salvas e batizadas e cheias do Espírito Santo. Outra passagem que diz assim, eu não vou abrir. Paulo e Silas. E o tópico seria, posicionamento em adoração e reconhecimento de quem Deus é. Não importa a injustiça que você vive ou que você viveu. A adoração acessa chaves para abrir o de repente de Deus nas nossas vidas. Paulo e Silas estavam numa prisão, não porque fizeram alguma coisa errada. Eles expulsaram um demônio, um espírito de adivinhação que estava sobre uma mulher que rendia muito dinheiro para o governo. Eles fizeram o que é certo. Aos olhos dele poderia parecer injustiça. Eles poderiam se revoltar contra Deus e dizer, oxe, vou mais pregar não. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Rapaz, vamos adorar. Eles levantam as mãos e eles vão adorar. E em Atos 16, verso 25, diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas não estavam preocupados se era injusto, se não era justo. Ele não estava preocupado se ele estava na prisão, mas porque ele sabia quem Deus era. Eles decidiram se posicionar em adoração. E quando nós estamos posicionados, reconhecendo quem Deus é em adoração, queridos, não tem cadeia que permaneça, não tem injustiça que permaneça, não tem situação que seja contrária que permaneça, queridos. Porque o Senhor é quem nos guarda. E quando eu estava na adoração, o Lopa pode subir, por favor? Quando eu estava adorando, me veio isso. Que tem pessoas aqui que estão preocupadas e ansiosas. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. E o versículo que eu tenho para você é que você lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que você não está podendo resolver. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você e Ele tem cuidado de você. Essa noite, eu vou terminar só com um versículo aqui. E algo que eu vi de um pastor Humberto falando. Para a gente poder adorar o Senhor. Como eu te disse, Paulo e Silas estavam numa prisão. E aos olhos naturais seria injusto estar preso quando você repreender um demônio. Mas o nosso posicionamento diante das circunstâncias vai ditar como é que as circunstâncias vão acontecer a partir do momento que nós estamos adorando ao Senhor. Porque, queridos, o dia mau vem para mim, ele vem para você, ele vem para qualquer um. Ele vem para Jesus, ele vem.
Mas o nosso posicionamento precisa estar correto para que o de repente de Deus aconteça. Eu li várias passagens aqui para que você entenda que o de repente de Deus só veio a partir de um posicionamento. Ou uma mulher que serviu o camelo, ou uma mulher que deu água a Jesus, ou um homem que estava dentro de uma prisão e decidiu adorar Jesus. Alguma coisa eu e você tem que fazer essa noite, para que o de repente aconteça. Eu tenho algo no meu coração que eu sei que um dia eu farei, mas eu não sei quando. E o Senhor falou comigo: Maíra, se isso acontecesse agora, você estava preparada? E eu disse: não. E eu entendi que eu precisava me esforçar para fazer isso. Porque como é que vai chegar se eu não estou pronta? Como é que é aquilo que eu me vejo fazendo, que eu não sei quando é, mas se eu não me preparo, como é que Deus vai derrubar, liberar o de repente na minha e na sua vida, se nós não estamos na posição correta, queridos? Nós precisamos nos posicionar no lugar correto, para que o de repente de Deus aconteça. Eu não sei qual é a palavra de Deus que você tem sobre a sua vida, sobre a sua família, eu não sei. O que eu sei é que quando você e eu estivermos posicionados naquilo que Deus tem para nós, aquilo vai acontecer. Porque o nosso coração e nossa atitude está alinhada para que o de repente de Deus aconteça. Eu não sei qual foi a instrução que Ele lhe deu, ou se você ainda não está entendendo a instrução. Mas essa noite coisas podem ser destravadas. E agora eu entendi, porque eu estou com essa camisa da Marcha para Jesus. Lembra quando eu disse assim? Eu anotei algo aqui. Rompimento visível acontece de algo invisível que aconteceu nos bastidores. Eu não sei, talvez muitos aqui não saibam o trabalho que está dando para fazer essa marcha acontecer. Eu não sei. Eu não sei quantos joelhos estão ajoelhados, intercedendo por essa obra, para que essa obra aconteça. Para as pessoas, para nós que não estamos tão ativos na função, vai ser um de repente, lá no meio da rua. Mas cada um que está à frente sabe o preço que está pagando para que isso aconteça, queridos. O de repente vai arrastar pessoas. E eu falo isso pelo Espírito. Não vai ser só aqui, não vai ser só nossa igreja, mas vidas serão salvas por causa de serviços no invisível, onde ninguém está vendo. No quarto, onde as pessoas estão orando e intercedendo, ou de pessoas que estão se desgastando para que isso aconteça. Porque não precisa ninguém ver. Talvez eu e você não estejamos vendo o que estão pagando de preço para acontecer. Porque o Evangelho, ele é de graça, a graça já nos foi dada, Jesus já pagou o preço, mas tem a nossa parte para que aconteça. Aquilo não vai estar acontecendo por nada. Esse de repente de Deus não aconteceu, Deus botando o povo lá para tocar, a banda chegando. Acho que não, né, queridos? Teve um preço. Haverá colheita. E colheita abundante. Porque o rompimento visível veio de algo invisível que aconteceu nos bastidores. Deus não chama para o palco quem não é fiel nos bastidores. Chegarão vidas, não só nessa igreja. E todo o esforço, pastor, o senhor sabe que não é em vão. Eu sei que o senhor sabe. Vidas serão acrescentadas, queridos. E esse de repente que vai acontecer para as pessoas que estão lá fora, foi debaixo de muita oração, de noite de sono e de esforço, e de procura e de busca e de investimento. E sabe que eu e você podemos comprar essa camisa que custa R$30. Vamos para a propaganda. E R$30 se multiplicar em muitas almas. Porque o reino de Deus é diferente de tudo que a gente imagina. A gente planta 30. Assim como um grão de mostarda. Mas a gente colhe muito mais do que isso. Tem coisas que vamos colher aqui. Tem coisas que vamos colher lá. Na nossa casa, lá no céu. Bem bonitinha. Com galardão nas nossas coroas. Que venhamos fazer parte dessa grande colheita. Desse avivamento que está começando com um pingado. Com um pouquinho. Com 30 aqui, com 30 ali. Mas que vai alcançar muitas vidas. Para a honra e para a glória de Deus, queridos.
logo mais essa igreja não vai caber. Isso é uma consequência daquilo que está sendo plantado hoje. Eu já posso ver galeria sendo aberta por causa da obediência, porque a obediência abre portas. Não estamos plantando em algo natural. Não estamos nos esforçando para algo que nós podemos quantificar. Porque um chama outro, que chama outro, que chama outro, que alcançar a família. Porque assim foi comigo e assim vai ser com você. E para finalizar, para a gente começar a adorar, em Daniel 2:20 diz assim: falou Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Preste atenção. Ele muda o tempo e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Pastor Humberto disse que leu essa passagem e Deus falou com ele assim: meu filho, se eu sou o seu acelerador, quem será o seu freio? Existe o dia que Deus acelera as coisas, queridos. E ele disse que Deus falou com ele mais uma vez: a única coisa que você precisa é não me atrapalhar. Palavra que eu tenho para você, queridos. Meu filho, se eu sou o seu acelerador, quem será o teu freio? Nós podemos frear o que Deus tem para nós. E eu queria que vocês ficassem de pé agora. E se você está aqui e de repente ainda não experimentou desse de repente de Deus, talvez seja porque você ainda não se posicionou, porque você ainda não entendeu, mas você está aqui essa noite e Deus está te dando uma oportunidade para que você venha se posicionar no lugar certo, para desfrutar do de repente de Deus, porque esse é o tempo de aceleração e eu quero correr aquilo que Deus tem para mim. E vamos cantar velozmente. Você fecha os olhos. Vamos agora. Se você é aquele que está com Paulo e Silas, injustiçado, passando por dificuldade, você vai adorar. Se você é Felipe, você vai adorar. E se você está igual o pastor Humberto, não atrapalhe, porque se ele é o acelerador, querido, quem é o nosso freio? Aleluia! Posso ver rios de vida abrindo caminhos, rompendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento do grande mover do teu Espírito. Teu Espírito, eu posso ver rios de vida abrindo caminhos, movendo barreiras. Eu posso ouvir o rompimento. Você pode se alegrar, querido, do grande mover do teu Espírito, do grande mover do teu Espírito. Este é o tempo de aceleração. Este é o tempo de aceleração. Eu não sei, querido, o que você está esperando. Este é o tempo de aceleração. Mas você pode se posicionar como se já tivesse chegado. Velozmente, estou correndo velozmente. Já chegou ao meu encontro.
Estou correndo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. Eu vou dançar antes de ver. O que é que você está esperando, querido? Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Você também crê? Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Velozmente, estou correndo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. Velozmente, estou correndo velozmente, já chegou ao meu encontro. Aceleração. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu não sei o que você está esperando, mas tem uns aqui que eu acho que ainda não chegou, não. Eu vou dar mais uma oportunidade para você receber, querido. Porque eu sei o que eu tenho orado. E eu sei que já chegou. Já se alegrou? Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou.
antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eu sei que já chegou. Eu vou dançar antes de ver. Eu vou cantar antes de ver. Porque eu sei que já chegou, já chegou, já chegou, já chegou, já chegou. Eita! Eita glória! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, querido. Porque onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Nós podemos dançar, nós podemos pular, porque estamos na presença do Rei. Eu não sei se você sabe, mas Ele está aqui. E nós reverenciamos em alegria, entendendo pela fé que nós já recebemos. Porque Ele é bom, queridos. Aleluia, Ele é bom. Ele é fiel. A sua palavra não volta vazia. Ele tem cuidado de nós. Não importa a montanha e não importa a muralha. Ele disse assim: ó, povo de Jericó, roda 1, roda 2 dias, roda 3 dias, e no 7º dia acabou-se a muralha, querido. Obediência, acabou-se a muralha, querido. Qual é a muralha que está diante de nós? Temos autoridade no nome de Jesus para destruir qualquer coisa que Satanás tente levantar. Não importa o que ele levanta, queridos. Nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. E por causa dele nós podemos. Aleluia. Só para você lembrar, meu filho, se eu sou o seu acelerador, quem será o seu freio? Aleluia. Glória a Deus. E eu quero saber se você está aqui essa noite. Só um minutinho. Tem pessoas que durante essa semana passaram por algumas coisas. Coisas difíceis. Satanás tem tentado se levantar para parar algumas coisas. Eu não sei se é na sua família, se é na sua casa. Eu não sei. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Permaneça na palavra. Permaneça nele. Você tem ele, querido. Querida. Você tem ele, querida. E se você tem ele, você pode vencer qualquer coisa. Não importa o gigante que se levante. Não importa o que Satanás tenha te mostrado na tua casa. Como se fosse impossível. Estou aqui para te dizer que a palavra funciona. E nosso Deus não perde uma batalha. Eu não sei o que tem se levantado. Eu só tenho para te dizer que Deus pode todas as coisas. E a palavra diz que é Ele quem te fortalece. E diz que a graça dEle é o que te basta. Eu não sei o que você está passando, mas Ele sabe. E a graça dEle basta. Não importa, porque o poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está fraco que Ele te faz forte. É quando você não pode, que aí é o impossível que acontece. É quando você não consegue, que o de repente Deus chega. Fique em paz e vá dormir tranquila. Ele está fazendo, querido. É como uma planta. A gente planta uma semente. A gente não está vendo o que está acontecendo debaixo do solo, mas a gente está botando água. A água da palavra. A água da palavra. Pode ter certeza que vai frutificar. Para a honra e para a glória dele, vai frutificar. Fique em paz. Tem aquela música que diz, aquele louvor, pode dormir tranquilo, que quando você acordar vai ter surpresa. Durma e descanse.
Fique em paz, querida. Deus está cuidando de tudo. Amém. Obrigada, Senhor. Se você está aqui essa noite e nunca fez Jesus como teu Senhor e Salvador, e você gostaria de fazê-lo, mas Maíra, o que é isso? Eu vou mudar de religião? Não. Você vai aceitar Jesus. Ele vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. E você não precisa mudar de religião, porque Deus não é religião. O amor é uma pessoa e a salvação vem através de Jesus. Se você está aqui essa noite e essa palavra tocou o teu coração e você deseja hoje reconhecê-lo publicamente como seu Senhor e Salvador, vem aqui na frente para que a gente possa orar por você. Eu não estou te chamando para a religião, eu estou te chamando para conhecer o amor, para conhecer Jesus. Mas Maíra, eu não estou pronta. Querida, a gente vai sentar pronta mesmo. A gente vai com os nossos erros e defeitos, porque é Ele quem aperfeiçoa. É Ele quem faz, a obra vem através dEle. A gente não pode melhorar sozinho, a gente só pode melhorar quando Ele está cuidando da gente. Mas eu gosto de beber, eu gosto de festa. Vem assim mesmo, eu vim assim. E Ele transformou minha vida. Se você está aqui e nunca fez Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer essa noite. Tem alguém? Tem vergonha não, querido. Tem alguém aqui essa noite? Eu sei que tem. Não tenha vergonha não, porque Ele não se envergonhou de mim nem de você naquela cruz não. Quebramos a autoridade do nome de Jesus, toda intimidação. Em nome de Jesus. Tem alguém essa noite que quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você está com vergonha, procura a gente. Não sai sem fazer isso não. Tem alguém que está aqui que quer oração por cura? Tem alguma doença que quer oração por cura? Alguém que não foi batizado no Espírito Santo, mas que gostaria de ser batizado com a evidência de falar em outras línguas? Ninguém? Então amém. Queridos, muito obrigada por essa oportunidade. E que essa palavra, ela frutifique. Ela fique em nosso coração, para que a gente venha viver o de repente de Deus no ordinário. Amém, dirigente?